Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Peggy Fonseca, cujo nome é Esquecimento Precoce. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. E o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Eu não escrevi o texto, foi a irmã Peggy Fonseca, vocês já sabem. Então o que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir que, por favor, se não se inscreveram no canal, que o façam, que vocês compartilhem esse nosso devocional para que outras pessoas tenham o privilégio, como nós, de aprendermos um pouquinho mais de Jesus, tá bom? E agora eu quero convidar vocês a orar comigo, para que o Senhor possa nos abençoar e para que a gente possa ficar concentrado naquilo que precisamos, tá bom? Ó Jesus, em teu nome oramos, pedindo que tu possas nos ensinar, que tu possas tocar em nossos corações de forma que eles se tornem corações ensináveis e que tudo que o Senhor nos ensina seja para tua honra e glória e para que nós possamos também compartilhar com outras pessoas. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos o Salmo 105 e vamos ler do 1º ao 11º versículo. Bom, o Salmo 105 é um cântico de memória espiritual e fidelidade divina. Ele começa com um chamado de louvor e a lembrança, né? Ele fala, olha, lembra das maravilhas que Deus fez, dos prodígios, dos juízos da sua boca, enfim. O foco é que o povo não deve esquecer as obras de Deus, nem as alianças que ele estabeleceu com Abraão, Isaac e Jacó. Qual que é a mensagem principal desse texto que a gente vai ler? Bom, são 3. A memória espiritual, a fidelidade divina e a história como testemunho. Memória espiritual. O Salmo insiste em recordar. Esquecer precocemente as obras de Deus é perder a base da fé. A lembrança é uma forma de manter viva a fé e a confiança, né? Fidelidade divina. Enquanto os homens esquecem, Deus não esquece. Ele mantém a aliança para 1000 gerações. História como testemunho. O texto vai lembrar a gente que a trajetória de Israel para mostrar que cada promessa foi sustentada, mesmo em meio às provações. Então, o Senhor vai mostrar isso para a gente. E qual que é a relação com o esquecimento precoce? Né? O esquecimento precoce pode ser entendido como a tendência que a gente tem de perder rapidamente a memória das bênçãos recebidas. Então, o Salmo 105 vai combater isso e ordenar que a gente conte, celebre e transmita as obras de Deus. Risco de esquecimento. Quando a gente esquece precocemente, né? Repetimos erros, caímos em ingratidão e perdemos a esperança. E qual que é o antídoto? A prática da quê? De recordar, contar, cantar, ensinar, fortalecer a fé que vai evitar que a memória espiritual se apague. Moral da história. O Salmo 105, do versículo 1 até o 11º, é um convite para a gente resistir ao esquecimento precoce, cultivando a memória das promessas e obras divinas como fundamento da vida espiritual. Amém? Então vamos ler, lembrando que eu vou ler aqui na minha versão, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Aí você pega a sua tradução e me acompanha, tá bom? E diz assim, ó. Agradeçam a Deus o Senhor, anuncie a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, fale dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que o adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença.
Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, escolhidos de Deus, lembrem de tudo que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança por milhares de gerações. Cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez como juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. Amém? Bom, então realmente, né, a gente não pode esquecer das maravilhas que Deus fez. Bom, a irmã Peg escolheu o versículo 5 como seu versículo-chave, que é: lembre-se das maravilhas que Deus fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Então ela fala que um dia ela ficou reclamando: nossa, que calor, que calor. E ela disse assim: ai, nunca fez tanto calor como eu tô sentindo agora. E aí uma amiga dela, né, que já tinha sido professora de geografia, disse que tem um esquecimento dramático quanto à lembrança do clima. Quer dizer, a gente sente um calor antes e esquece, e quando sente de novo, aí acha que aquele calor é maior que o anterior. Mas é que a gente sempre esquece do verdadeiro clima. E aí ela fala o seguinte, que infelizmente o esquecimento faz parte da história da gente, né? E faz parte também da história do povo de Deus. Adão se esqueceu da ordem de Deus. Israel se esqueceu da promessa da proteção de Deus. E o povo se esqueceu do próprio Deus quando estava indo no deserto, né? E acabou até depois cultivando a Baal. A raça humana é realmente propensa ao esquecimento. A gente esquece das coisas, né? Por isso que o salmista escreveu, né? Lá no Salmo 103, versículo 2. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça nem um só dos seus benefícios. A Bíblia está cheia de memórias, cheia de lembranças, que não nos esqueçamos de que Deus tem feito. Todos sabem que se não exercemos a memória, o que acontece? O que acontece? Logo a gente vai esquecer do passado. Então a gente não deve esquecer de um dos mais profundos e misericordiosos feitos de Deus, que foi aquilo que ele nos deu, né? Então a gente tem que, tudo que Deus nos dá, a gente tem que se lembrar, nós temos que nos lembrar de tudo que Deus fez. A gente não pode esquecer de um dos dois mais profundos e misericordiosos que Deus nos deu. Então escreva, conte, crie, medite em todas as maravilhas do Senhor, toda hora e todo dia. Bom, o manancial acaba assim, ó. A lembrança da graça de Deus é no passado. A lembrança da glória de Deus no passado é necessário para alimentar a nossa fé na graça futura de Deus. É uma frase de John Piper, tá bom? Bom, então agora eu quero deixar aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que não podemos ter um esquecimento rápido das coisas que Deus tem feito por nós, para nós o abraço dá super certo. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou terminar deixando uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que é a seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.